Já pensou se existisse um investimento que você fizesse e ganhasse dividendos para sempre? E se eu dissesse que você poderia inclusive ganhar dividendos em dólares para sempre? Será que um investimento desse existe? Existe sim, é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E claro que antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que já nos acompanha há mais tempo, deixe o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Se for a sua primeira vez por aqui, dê uma segurada, me acompanhe até o final, veja se esse vídeo vai ser útil para você e vai te agregar. Aí sim, você pode dar seu like, acionar o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos. E com a escalada da taxa de juros americana chegando a 5,25% a 5,5% ao ano, a gente está no momento de conseguir fazer um investimento e travar uma rentabilidade de mais de 5% em dólar por ano e conseguir ganhar dividendos para sempre. Que investimento é esse que eu estou falando? Eu estou falando dos bondes perpétuos. São investimentos que vão pagar dividendos para você para sempre. São dividendos que tem diversas empresas, inclusive Apple e Google, as maiores empresas do mundo, as maiores empresas de tecnologia, de você conseguir travar uma remuneração de 5% em dólar, um pouco mais para sempre. O mercado de renda fixa dos Estados Unidos é o maior do planeta e por isso ele tem diversos produtos que inclusive não existem ainda muitos aqui no Brasil, praticamente nenhum. Eles são os bondes perpétuos, ou seja, os cupons, os rendimentos perpétuos que ao fazer um investimento você vai conseguir ganhar uma taxa anual de retorno para sempre. Esse investimento ele não tem vencimento e você vai conseguir carregar ele para a sua vida toda. Esses investimentos são emitidos por diversas empresas, inclusive como eu falei, pela Apple, pela Google, as maiores empresas que a gente tem no mundo, e aqui no Brasil algumas empresas, por exemplo, como o Banco do Brasil também tem esses investimentos disponíveis para o investidor brasileiro. E nesse momento que a gente está vendo as maiores taxas de juros no Brasil, ainda está em 12%, mas é muito alto ainda, nos Estados Unidos 5%, 5,5% e na Europa chegam nas máximas, esse investimento é uma oportunidade muito interessante. Claro que não é para todo mundo, porque existem muitos cuidados que você tem que ter, que não é para todo investidor. Você tem que ter um pouquinho mais de estômago, porque eles têm os seus desafios, assim como todo investimento que dura muito tempo, a oscilação, a volatilidade pode trazer bastante medo e você pode ter prejuízo sim. Não se engane, por mais que invista na renda fixa nos Estados Unidos, se você vender, investir de forma errada, você pode ter sim prejuízos significativos. E eu digo isso porque esses bondes perpétuos dos Estados Unidos, eles representam a previsibilidade e a credibilidade da economia dos Estados Unidos. E como a gente nesse ano já passou por diversas situações com a quebra de dois bancos, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos chegou por dois momentos a um famoso shutdown ali, né, de poder ter que parar em virtude da alta dívida. Nesse momento são mais de 30 trilhões de dólares da dívida, a maior dívida dos Estados Unidos em toda a história. Realmente é bastante complicado e não é para todo mundo, mas tem como investir sim com cautela, com cuidado, e você conseguir aproveitar essa oportunidade de ganhar retorno para sempre na maior economia do planeta. Esses bondes perpétuos, apesar de ser instrumentos de renda fixa, eles funcionam como as ações que são negociadas na bolsa de valores. Então eles estão sujeitos à oscilação, à volatilidade do mercado como um todo, porque eles estão sendo negociados também nesse ambiente. E no momento que você paga, você compra um bonde desse, você não carrega ele até um vencimento. Você vai comprar ele num determinado valor e ele vai existir para sempre e você vai continuar ganhando uma taxa de retorno todo ano em cima desse valor que você pagou. E como ele pode subir e descer, eu posso fazer um excelente investimento agora num bonde desse e daqui a alguns meses ele ter subido e não ser tão interessante para você. Então, o valor ele é garantido, é uma taxa garantida no momento que você compra ele. Então, dependendo do preço que você pague, você pode estar fazendo um excelente negócio, mas no outro momento pode não ser tão interessante assim. E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, se uma empresa emite um título de dívida e vai ser para sempre, é perpétuo, a empresa vai ter que pagar para sempre o investidor, não vai ter um vencimento. Por que as empresas fazem isso, como por exemplo a Apple e o Google? As empresas fazem isso porque está no momento de você pegar uma dívida que seja estável e gere um fluxo de caixa previsível para você. Então ela consegue travar um fluxo de caixa muito interessante e previsível nos próximos anos, dado o nível de juros que a gente tem nesse momento. E claro que se em determinado momento for favorável para a empresa, inclusive ela pode recomprar esses títulos, inclusive o Banco do Brasil, que tem um título parecido, como de vez em quando a gente vê empresas comprando as suas próprias ações, e aí essas ações num primeiro momento foi para captar dinheiro, ela pode recomprar por achar interessante. Então tem também essa opcionalidade para quem compra um bonde perpétuo. Mas será que realmente vale a pena? É o momento de investir? Na minha visão, sim. A gente está chegando nas máximas
máximas históricas da taxa de juros americana e é um momento que, por mais que possa subir um pouco, esse cenário é muito pouco improvável e se subir vai subir muito pouco. Então quem investir agora consegue travar uma rentabilidade muito interessante de retorno perpétuo com dividendos também. Então realmente é uma oportunidade bem interessante para fazer um investimento, digamos assim, inusitado, que eu sei que tem muita gente na verdade não fala sobre esse produto, sobre investimento, mas que pode ser uma opcionalidade muito interessante para qualquer investidor, principalmente que quer diversificar a sua carteira geograficamente e diversificar na economia, que é uma das maiores economias do mundo e tem a maior moeda, a moeda mais forte que a gente tem no planeta. Tá, Marcão, beleza, você falou aí que é uma oportunidade muito interessante você investir e ganhar aí um retorno para sempre. Mas quais são os cuidados? Os cuidados não são poucos e realmente você tem que ter bastante estômago, porque por mais que você compre a um preço ali baixo nesse momento agora, que vai te trazer um retorno muito interessante para sempre, esse preço na sua carteira de investimentos ele vai variar. Então você tem que ter estômago para carregar ele para sempre e ver o seu dinheiro ali diminuir, mas como você tem retornos de dividendos para sempre numa taxa muito interessante no longo prazo, isso faz com que seja um excelente investimento. Aqui no Brasil, para quem investe no Tesouro IPCA ou títulos mais longos, sabe que por mais que você vai garantir o seu retorno de IPCA mais 5%, esse preço do título vai variar significativamente e a volatilidade é bastante alta. Então se você vender antes, você pode ter um prejuízo significativo. Então, relacionado aos bons perpétuos, você tem que ter bastante estômago para aguentar a volatilidade e por isso você precisa mentalizar sabendo que vai ter um retorno garantido, mas o preço do que você investiu, ele pode variar de forma significativa ao longo do tempo. E não é só nos Estados Unidos que você consegue investir em bond perpétuo, apesar de ser o maior mercado, realmente 99% desses bondes perpétuos que existe no mercado está lá nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Mas aqui no Brasil já teve empresas, inclusive em 2018, o Itaú emitiu 750 milhões em bondes, pagando ali acho que 6,2%, 6,5% ao ano, e o Banco do Brasil já emitiu também algum desses títulos, e no mercado ainda até tem alguns deles que está pagando 4, alguma coisa e outro pagando 6, alguma coisa também. Então aqui no Brasil, principalmente os bancos, né, que as instituições mais sólidas, as maiores empresas que a gente tem no Brasil, num setor que é muito robusto aqui, então por isso que tem algumas empresas, são muito poucas, basicamente Itaú e Banco do Brasil, não estou me lembrando outra aqui agora, e tem também os bondes perpétuos e com certeza quem fez o investimento lá atrás deve ter feito um excelente negócio. O Banco do Brasil, um banco fantástico, um dos maiores do Brasil, excelente retorno, Itaú também, e vai travar uma rentabilidade significativa para sempre. E com tudo isso que eu falei, para quem eu acho que de fato é indicado esses bondes perpétuos? Eu acho que é indicado para quem quer transformar o patrimônio em renda passiva para sempre, tá certo? Então se você tem um patrimônio significativo e você investir nesses bondes, por mais que ele possa oscilar, você vai garantir uma renda para sempre. Algo similar, por exemplo, a um fundo de previdência privada, que você investe, depois você pode garantir uma renda perpétua até o dia que você morrer. Então é algo parecido com o fundo de previdência privada. Então se você já está numa fase, num momento da sua vida que você tem um bom patrimônio e você quer transformar isso em renda, o momento que a gente está vendo agora, principalmente nos Estados Unidos, diante da taxa de juros, é um momento significativo para você transformar uma boa parte do patrimônio numa renda para sempre. Então, a verdade é isso que eu acho que a pessoa que está buscando esse produto deveria pensar, transformar boa parte do seu patrimônio em renda passiva todo mês. E se você quiser investir, como é que você vai conseguir fazer isso? Você consegue fazer isso investindo em corretores internacionais, como é o caso da Avenue também, que eu já invisto, já falei para vocês, mas a grande questão é que custa pelo menos $1.000 para você comprar um título desse, que significa R$5.000. Então, não é um aporte significativo, não é irrelevante, você deve considerar com muita cautela, com muito carinho aí o cuidado com o seu dinheiro. Muita atenção também para o imposto de renda, né? Os dividendos que são pagos, eles têm uma tabela progressiva conforme o investimento no exterior, que eu vou botar na tela para vocês como é que funciona essa questão de imposto de renda a partir da quantidade de renda que você consegue, que você vai ganhar todo mês. E claro que o imposto de renda também vale caso você venda esse título antecipadamente, né? Em caso de resgate antecipadamente, vale aí o imposto sobre ganho de capital, mas também vale a regra da isenção de imposto de renda para vendas de até R$35.000. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer essa oportunidade diferente e inusitada que tem no mercado nesse momento que a gente está vivendo agora da alta da taxa de juros americana chegando nas máximas históricas. Então você consegue nesse momento travar uma rentabilidade significativa em dólar e transformar boa parte do seu patrimônio em renda passiva para o seu futuro. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder a todos vocês. Se você ficou comigo até o final, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que você sabe que vai gostar desse conteúdo.